Uma nova pesquisa da Universidade de Michigan mostrou que 40% dos pais norte-americanos têm o costume de medicar os seus filhos sem consultar um profissional. Mas esse ato pode oferecer riscos à saúde das crianças. Para dar mais detalhes, eu converso agora com o Dr. Sérgio Vilhena Coutinho, que vai nos sanar algumas dúvidas. Doutor, no Brasil esse costume também é comum entre os pais? Isso é muito frequente, provavelmente muito mais frequente do que nos Estados Unidos. Isso é uma temeridade, né? A gente sabe que todos os remédios, até remédio comum, remédio de febre, todos os remédios têm seus efeitos colaterais, né? E até mesmo a associação de remédios. Muitas vezes você toma um remédio que não, isoladamente não faria mal, mas na associação com outro tipo de remédio ele pode ter efeitos colaterais importantes. Você vê que a gente atualmente no Brasil, você tem que, para fazer antibiótico, você precisa deixar uma receita na farmácia. Por que disso? A gente estava vendo resistência bacteriana, né? Bactérias com uma resistência violentíssima e que as pessoas iam para o hospital, não conseguiam tirar essa infecção porque todos os antibióticos estavam resistentes a isso. Por quê? Pelo uso indiscriminado do antibiótico e desnecessário. Que o grande problema, o remédio, quando a gente resolve fazer um remédio, é baseado no tipo de germe, quer dizer, a sensibilidade do momento dessa bactéria, quer dizer, então não é uma coisa para se fazer, não só antibiótico, uma outra coisa que é importante a gente alertar os pais, o anti-inflamatório, que antigamente se usava muito em criança, hoje a gente está liberando a partir de 12 anos de idade, devido aos efeitos colaterais. O anti-inflamatório pode ocasionar várias doenças graves, como aplasia de medula óssea, como hemorragia digestiva grave. Quer dizer, então essa coisa, vou dar um anti-inflamatóriozinho para evitar o antibiótico, isso é pior. Hoje o anti-inflamatório faz um mal maior do que propriamente o antibiótico. Então é importantíssimo que os pais entendam que não devem medicar sem orientação. Entendi. E esses medicamentos naturais também, né, que as pessoas acham que não oferecem nenhum tipo de risco, eles também oferecem algum tipo de risco para as crianças? Na realidade, assim, um risco menor, mas logicamente, se você tem uma medicação que faz algum efeito, quer dizer, se ela não for bem colocada nessa doença ou nesse sintoma que a pessoa está tendo, ela pode ter seus efeitos colaterais. Eu já vi crianças tomando remédio de homeopatia, bebês para cólica, fazendo taquicardia, o coração acelerado, quer dizer, quando você vai ver, é um remédio natural, mas não pode ser usado sem orientação. Entendo. E quais são, assim, as principais questões relacionadas, né, ao uso indevido desses medicamentos que acontecem comumente? Não, aí é específico do remédio que você está usando, né? Como eu estava falando, um remédio de febre, ele pode intoxicar e fazer uma insuficiência hepática, né? Que é o fígado sofria pelo excesso de medicação. As pessoas acham que, tem uma dor, toma o remédio. Mas se você começa a tomar o remédio seguidamente, quer dizer, esse remédio pode intoxicar. Então é importante que quando você tenha que fazer muito uso de antitérmico, analgésico, é você fazer um rodízio entre eles, para evitar os efeitos colaterais desse remédio. E eu vou pedir ao senhor para deixar uma recomendação, né, para as pessoas que estão em casa, do que elas devem fazer, né, antes de oferecer esses medicamentos. Acaba sendo um hábito que as mães adquirem, isso lá no bebezinho recém-nascido, né? Aquela história. Meu bebê está chorando, eu dou um remédio de cólica e ele fica tranquilo. Quantas e quantas vezes não tem cólica nenhuma? A segunda gotinha cai na boca da criança, a criança calma. Então, uma coisa que eu tenho orientado muito hoje, até mesmo o remédio de cólica a gente deve evitar para que a gente não acostume com o remédio, né? Às vezes a criança está querendo ser acalentada, a criança está com frio, está com calor, e a gente começa a medicar demais e acha que aquilo é que resolveu o problema da criança. Então, um hábito que o brasileiro tem, né? A criança está chorando, é cólica, dá logo um remédio. Quer dizer, então você acostumou a só tirar o choro da criança com o remédio. E aí vai criando aquele hábito e a pessoa vai crescendo e vai ter esse hábito também. É aquela pessoa que senta para almoçar com 5, 6 remédios, um para dormir, o outro para acordar, um para abrir apetite, outro, quer dizer, então é complicado isso. A gente deve evitar, não ter necessidade desse uso assim absurdo de remédios que se tem, porque todo remédio tem seu efeito colateral. Não tem um remédio que a gente possa dizer assim, esse você pode usar que não tem perigo nenhum. Todos eles têm. Então tem que ser usado com parcimônia, tem que ser usado, direcionado para uma coisa muito específica, não pode ser usado de qualquer forma. Ok, doutor, obrigado pelas informações. E você que tem o seu filho aí novinho, ou até mais velho, você cuida bem do seu filho e não dá qualquer remédio, né? Consulte sempre um profissional antes para que não seja oferecido nenhum dano à saúde do seu filho. Vitor Matos para o programa Manhã 10.